E aí, meninos, tudo joinha? Tudo beleza? Bom, vamos corrigir os exercícios do Google Forms sobre figuras de linguagem? Gente, vocês já pararam para pensar que a gente tem um tipo de uso de linguagem para cada ação que a gente quer e para para o que a gente quer obter com o nosso discurso? Eu falei isso para vocês na última aula, né? Vamos lá ver a primeira questão. Assinale a alternativa em que a função conativa apelativa da linguagem é a que prevalece. Vamos relembrar, gente, a função conativa apelativa é a função que tem como predomínio a persuasão do receptor. É a função da linguagem usada na publicidade, nos anúncios, para convencer. Use All Star, compre, tome Coca-Cola, vacine seu filho, vacine seu animal de estimação. Não saia para as ruas, fique em casa. Essa é a função que prevalece aqui. Então, qual que tenta convencer alguém? É a letra D. Conheça você também a obra desse grande mestre. É o uso do subjuntivo, do imperativo da linguagem, aquele modo verbal que dá uma ordem, que faz um pedido. Joinha? Outra. Questão 2. Aqui tem uma mensagem, né? Tem uma manchete de jornal. Se tem uma manchete de jornal, a função referencial visa o quê? Ela visa informar sobre determinado assunto. A função, o canal é centrado é centrado em informar, tá? Quer informar você, não quer dar uma opinião, não quer florear, não quer inventar, quer informar. O jornal pretende isso, tá? Com as notícias, com as reportagens. Então, qual que é que pretende informar dessas frases aqui? Dona Casimira vivia sozinha com seu cachorrinho. Pronto, te informou um fato. Não deu opinião, não emitiu parecer, nada disso. Não floreou. Disse que a dona Casemira vivia com seu cachorrinho, sozinha. Pronto, tá? Letra A, de amor. Gente, a função metalinguística, eu acho que ela é muito legal, mas é um pouco difícil de compreender, porque a linguagem usa a linguagem para explicar a própria linguagem. Vamos analisar essa imagem aqui. Essa imagem de uma pessoa pintando um quadro, né? Ele relatou um pintor relatou no quadro o modo de fazer do pintor. Ele usou a linguagem artística das artes plásticas para explicar esse tipo de linguagem. A função metalinguagem, ela faz isso. É quando você fala assim, o que é poesia? Poesia são uma ilha de palavras. Quando eu estou explicando com a própria palavra o que é a poesia, o que é um poema, desculpa, poesia são várias coisas, lembra, né? Poesia não é só o poema. Numa fotografia tem uma poesia, né? Daqui um pouco nós vamos ver uma fotografia que é uma poesia. Então, a metalinguagem, ela é centrada na linguagem e ela usa a linguagem para falar da própria linguagem. Falei linguagem pra caramba agora, hein? Vixe Maria. Então, qual que é essa aí, gente? Qual que pode ser? Essa que eu já tinha dito para vocês ontem. O que é uma poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Beleza. Lembrando que poesia não está só nas palavras, né? Agora a 4. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores, chamadas de ecossistema, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua produção, crescimento e migrações. Esse
Esse trecho foi tirado de um livro chamado O Guia dos Curiosos, da Companhia das Letras. Qual que é a função que predomina aqui, gente? É a referencial, porque trata de noções e informações conceituais. Gente, nos livros didáticos também que estão nos informando, nos instruindo, prevalece muito a função referencial, tá bom? Beijos, era isso que eu queria corrigir, era esse o formulário do Google Forms. Agora eu vou explicar para vocês a tarefinha de amanhã. Eu coloquei essa imagem, eu acho essa imagem uma poesia, né? Lembra que a poesia não está só num poema formado por palavras, tá? Mas numa fotografia, numa arte numa arte plástica, numa pintura, numa escultura. A gente tem um menino tocando violino e vários outros sentindo esse momento. Eles estão todos envolvidos na mesma atmosfera. Se a gente tivesse que falar qual a função que predomina aqui, é a função emotiva, né? Poderia ser a função poética também, né? Da linguagem. Bom, eu quero que vocês pensem, imaginem em qual país esses meninos estão e em qual contexto. Bom, eu posso pensar que está num país do continente africano? Posso pensar. Mas eu queria dizer para vocês que o Brasil é composto de 54% da sua população de negros, tá? De pessoas negras. Então, poderia ser no Brasil? Lógico, os negros são a maioria no nosso país, tá? Outra coisa, o violino é um instrumento muito popular ou é um instrumento mais elitizado? Porque para tocar violino, o violino já não é barato. Segundo, tocar violino diz que é muito difícil, não é fácil, você precisa ter um bom instrutor. Não é popular igual o violão, né? Igual um instrumento de percussão, por exemplo, que fica nas rodas, você pode cantar uma música em qualquer lugar, né? O violino, esses meninos, talvez esse lugar que a gente imagine, essa situação, eles estão ao ar livre, eles não estão vestidos vestidos para um momento, uma situação formal. Por quê? Porque eu sei disso, porque eles estão sem camisa. Mas ninguém vai para uma situação formal sem camisa, né? Que sentimento esses meninos estão demonstrando assim para vocês? Eles estão emocionados ou não? Se você tivesse que classificar uma função, uma linguagem, uma das funções da linguagem aqui, qual seria? Eu já falei isso para vocês, né? Poderia ser a função emotiva, poderia ser a poética. Bom, quem são esses personagens? Qual é o enredo, a história que tem por detrás desse momento aí? Em que lugar eles estão? Quanto tempo durou essa história, esse momento aqui? Quem vai narrar o fato? É um narrador que está aqui? É um narrador personagem? Ou é um narrador que não participa da história, mas sabe de todos os fatos? Junta todas essas questões acima e eu quero que vocês escrevam uma crônica. O que é uma crônica? Uma crônica é um tipo textual que é narrativo e que é baseado nos acontecimentos da vida. Por exemplo, você está passando e você vê um grupo de pessoas e um menino tocando violino e talvez os outros acompanhando por uma música. Talvez eles estejam no coral. Mas isso aqui pode acontecer em qualquer lugar? Pode. Isso aqui é a vida em movimento? Sim. A crônica é um relato, ela nasce da observação da vida em movimento. Não quer dizer que então toda crônica é verídica, aconteceu mesmo. Não é um fato que eu estou criando, não é fictício. Não, a crônica é fictícia, sim. É um tipo textual que predomina nos jornais. Todo jornal, todo dia traz uma crônica. E é baseado na observação da vida em movimento, tá? Mas é um texto narrativo. Tem personagem, narrador,
tem um enredo, tem tempo e tem espaço. Todos os elementos próprios da narrativa. Essas perguntas que eu coloquei ali, gente, não é para vocês responderem, é para dar subsídio para vocês criarem uma história a partir dessa imagem, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu coloquei aqui o que é crônica, quais são as características da crônica. É um texto curto, tá? E aqui embaixo, gente, eu coloquei a correção, as questões e a correção das questões que eu acabei de fazer para vocês, para os meninos que pegam atividade na escola, que não têm acesso à internet, tá bom? Gente, estou aqui querendo ter. Se vocês precisarem de mim, é só chamar, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus.